Eu quero trazer da parte de Deus uma palavra ao seu coração, pregando para mim, em primeiro lugar, e esperando, com a graça de Deus, falar com você. E eu quero, portanto, convidar você para abrir sua Bíblia comigo, no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos de 1 a 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se à sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Eu vou pedir permissão para, eu acho que trocar o microfone. Este aqui vermelho. Eu quero conversar um pouco com vocês então sobre o tema: ponha em ordem a tua casa. Ezequias começou a reinar em Judá, em Jerusalém, aos 25 anos de idade. Ele governou durante 29 anos, morreu aos 54 anos. Ezequias foi um homem singular no seu tempo, porque a Bíblia diz que ninguém foi igual a ele antes dele, e ninguém foi semelhante a ele depois dele. Ezequias não teve berço. Seu pai foi Acás, um dos homens mais perversos da história de Judá. Um homem idólatra, um homem feiticeiro, um homem que chegou a queimar um filho aos deuses pagãos, um homem que perverteu a religião, que encheu o seu reino de ídolos, de deuses pagãos, um homem que provocou Deus à ira. Mas o seu filho, ao assumir o governo, já um homem maduro naquela época, 25 anos, quando a expectativa de vida era em torno de 50 no máximo, ou alguns poucos iam além disso, ele resolve ser diferente. Ele não segue as pegadas de seu pai, contrariando o que hoje se escuta por aí do ensino de John Locke, que o homem é uma folha em branco, é uma tábua rasa, é produto do meio. Não, o homem não é produto do meio.
O meio é que é produto do homem. Não é o meio que corrompe o homem. O meio é corrompido pelo homem. O mal não está fora, o mal está dentro. Ezequias contraria o que muitos escutam por aí, de Jean-Jacques Rousseau, o homem essencialmente bom. Não, não é. Se fosse Acais, seria um homem bom. Mas ele era um homem mau, perverso, cruel, assassino, feiticeiro, idólatra, que perverteu a sua terra e provocou a ira de Deus. Pois bem, queridos irmãos, o rei Ezequias então assume o governo, limpa todo o seu território da idolatria. A casa de Deus estava praticamente fechada, e ele abriu, e ele a limpou, e ele experimentou uma grande reforma e um grande reavivamento em seu tempo. Deus era com ele, e ele se fortaleceu. Formou um grande exército, tinha um grande arsenal, acumulou riqueza sem conta, e ele estava no auge do seu governo, quando dois problemas gravíssimos lhe acontecem. O primeiro deles é que a Síria, o maior e mais poderoso império da época, já havia tomado Samaria no seu governo. Enquanto ele era rei aqui em Judá, as 10 tribos do norte foram sitiadas e tomadas e levadas para o cativeiro pelo poderoso império assírio, pois esse mesmo império cerca Jerusalém. Eu estou falando que Ezequias está agora com 39 anos, 14 anos depois do começo do seu governo. O exército era poderosíssimo, devia ter mais de 185 mil soldados ao redor de Jerusalém. Era impossível que Ezequias reagisse do ponto de vista militar. Não tinha estratégia, não tinha armas, não tinha homens para tal. Era um problema insolúvel. Era um sítio, um cerco. Mas se não bastasse esse grave problema, a Bíblia diz que ele agora enfrenta um segundo problema, um problema de saúde. Ele tem uma úlcera. E a medicina não resolve o seu problema. E a sua situação se agrava. O seu dinheiro, seu poder, não puderam resolver o seu drama de saúde física. Quando diz a Escritura que Deus manda o profeta Isaías à sua casa, não para lhe dar um conselho opcional, mas lhe dar um ultimato. E o ultimato era este: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. No auge do seu poder, do seu governo. E aquele homem tão rico e tão famoso e tão conhecido e tão ilustre, não tem mais nada a não ser uma parede, e para uma parede ele se volta. E diz a Bíblia que ele orou fervorosamente, que ele chorou copiosamente, e que Deus respondeu a oração dele rapidamente. E o profeta Isaías não tinha saído do centro da cidade ainda, quando Deus disse para ele: vai lá, volta à casa de Ezequias, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu o curarei da sua doença, lhe acrescentarei mais 15 anos, e livrarei Jerusalém do poder da Síria. Quando o profeta chegou na sua casa, dando-lhe essas boas novas, o rei perguntou: mas que evidência eu tenho de que Deus vai me curar e que no terceiro dia eu subirei à casa de Deus? O profeta pergunta para ele: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais avance 10 graus ou retroceda 10 graus? O rei pensou: já que Deus vai fazer o milagre, eu quero o maior. Você nunca viu o relógio dar marcha ré. Relógio sempre caminha para frente. Mesmo que atrasado, sempre para frente. Para trás nunca. Então eu disse: tal não suceda, adiantar 10 graus, que retroceda 10 graus. E Isaías orou e Deus interferiu na estrutura da própria rotação da terra, para atender a oração de Isaías e evidenciar os milagres de Deus na vida de Ezequias. Bom, a grande pergunta é: o que é que esse homem fez
diante de um milagre tão extraordinário. Pois bem, queridos, eu preciso que vocês então prestem bem atenção nisso, porque a Bíblia nos traz uma informação, e não nesse texto lido, e eu preciso que você rapidamente dê uma pulada comigo lá, num outro texto das Escrituras, que é 2 Crônicas 32, que é um texto paralelo deste, e depois nós voltaremos para cá, para nos informar algo que aconteceu na vida desse rei. Veja aí comigo, versos 32, versos 24 e 26 a 26. Está escrito o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Agora volte comigo para 2 Reis 20, preste atenção nisso. Receber um milagre é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. O rei, em vez de exaltar a Deus ou de se humilhar, ele exaltou a si mesmo. Como assim? A resposta está aí, confira comigo no capítulo 20, de 2 Reis, a partir do verso 12. Está escrito o seguinte: depois da sua cura, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros, está escrito, e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Preste bem atenção aqui. O milagre foi tão grande, foi tão notório, que essa informação reverberou para fora do território de Israel e de Judá. Havia um novo império se formando, muito distante, na Babilônia. E quando o rei da Babilônia escuta sobre esse milagre tão extraordinário, ele compra presentes, ele escreve cartas e manda uma comitiva diplomática visitar Ezequias. E quando esta comitiva chegou, ele se agradou demais. E ele abriu a sua casa, e ele abriu os seus tesouros, e ele mostrou seu arsenal, e ele mostrou quão rico, quão poderoso, quão magnífico ele era, quão glorioso era o seu reino. Mas não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus, de louvor a Deus, de exaltação a Deus, seja pela sua cura, seja sobre o livramento que Deus deu a Jerusalém, porque o anjo do Senhor, não um anjo, o anjo do Senhor, numa noite, matou 185 mil soldados assírios que sitiavam Jerusalém. O coração dele se exaltou, como se tudo aquilo fosse obra das suas mãos, como se tudo aquilo fosse resultado do seu expertise, da sua capacidade. E diz a Bíblia que isso provocou a ira de Deus. Então, veja você comigo, no versículo 14, que o profeta Isaías retorna à casa dele. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Pois bem, Ezequias, essa Babilônia que você se exaltou diante dela, virá um dia, vai se tornar um grande império. Não é agora não. E tudo que você e seus pais ajuntaram até aqui, e tudo que for ajuntado daqui para frente, essa Babilônia, ao vir aqui de novo, vai saquear tudo, vai levar tudo, vai rapinar tudo, não vai ficar nada. Mas tem mais. Olha comigo o verso 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, ou seja, os filhos dos nobres serão levados cativos, prisioneiros, escravos. Mas tem mais.
para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, ou seja, os seus filhos, ou os filhos que virão dos nobres daqui para frente, serão levados prisioneiros e serão castrados, feitos eunucos, não poderão gerar. Bom, você quer coisa pior do que isso? Tudo que se ajuntou vai ser tomado, toda a riqueza vai ser saqueada, todos os tesouros vão ser levados embora, os filhos vão ser levados prisioneiros e cativos, e serão ainda castrados, feitos eunucos. Mas é impressionante a resposta do rei ao profeta. Veja você, verso 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Bom, você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu. Eu estou falando que a Babilônia virá e vai saquear tudo. Eu estou falando que a Babilônia virá e vai fazer dos filhos escravos. Eu estou falando que a Babilônia virá e vai castrar os filhos. E você diz que boa essa palavra, você está louco. Você perdeu o juízo. Mas vejam vocês a resposta dele, não em palavras, mas a resposta no pensamento. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Agora preste atenção nisso aqui. Trocando em miúdos, o que ele está dizendo é o seguinte: quando isso acontecer, eu não vou estar mais aqui. Eu já bati as botas. E o que ele está dizendo em letras garrafais para você e para mim nesta noite é o seguinte: depois que eu morrer, me permita a expressão, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí mais. O que importa para mim é que esse negócio não vem nos meus dias, eu vou morrer em paz. E aqui este homem piedoso nos frustra profundamente, porque ele é egoísta, porque está pensando nele, porque ele não está preocupado com seus filhos, com seus netos e com as futuras gerações. E eu não encontro, meus irmãos, nenhum assunto mais urgente do que este para a igreja parar e pensar e refletir. A necessidade de nós investirmos nas futuras gerações. A ordem de Deus a Ezequias não foi põe em ordem a tua vida, a ordem foi põe em ordem a tua casa. Porque casa é mais do que vida. Casa significa família. Poderíamos então dizer, põe em ordem a tua família, porque morrerás e não viverás. Em outras palavras, nenhum homem, nenhuma mulher está preparado para morrer, se não colocou em ordem ainda a sua vida e a sua família. Ezequias experimentou 2 milagres de Deus, mas Ezequias não obedeceu à ordem de Deus. Qual a evidência que nós temos disso? Vamos prosseguir a leitura no capítulo 21. No verso 21 do 20 está escrito que descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Mas o verso 1 vai nos dar uma informação curiosíssima. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Bom, qual a conclusão que você está chegando comigo? Se Deus acrescentou a Ezequias mais 15 anos, e se Manassés começou a reinar com 12 anos, qual a conclusão que você chegou? Que o Manassés nasceu 3 anos depois que o Ezequias foi curado. Certo? Se Deus lhe deu uma única ordem, e a ordem de Deus para ele foi, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua família. Ao nascer Manassés,
Ezequias deveria ter pensado o seguinte: bom, esse menino vai ser meu herdeiro, esse menino vai ser meu sucessor no trono, e Deus me deu uma ordem para botar em ordem a minha casa, então eu vou focar minha atenção na criação desse menino, eu vou discipular esse menino, eu vou ensinar esse menino, eu vou andar com esse menino, eu vou transmitir a ele os valores que eu abracei, eu vou passar para ele o bastão da mesma verdade que mudou a minha história, que mudou a história do meu reino. Eu vou investir tudo que eu tenho e sou para que esse menino conheça a Deus, ame a Deus e tenha uma sucessão primorosa no reino de Judá. Mas sabe o que aconteceu? A partir do verso de número 2, há um relato de que o filho de Ezequias, Manassés, foi o pior rei de Judá, um verdadeiro demônio debaixo de pele humana, um monstro. Ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Ele tornou a edificar os altos que seu pai Ezequias havia destruído, levantou altares a Baal, fez postes ídolos como fizera Acabe, rei de Israel, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor. Olha o verso 6, queimou seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. E para não cansar vocês com este prontuário de um criminoso terrível, o verso de número 16 diz: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um e outro extremo, afora seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Sabe qual a sensação que eu tenho quando eu leio isso? É que Manassés tinha birra do pai. Tudo que o pai fez, ele desfez. Ele quis ser exatamente o oposto do pai. E quando você lê a Escritura, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Quando você lê na Escritura, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Quando você compreende que os pais ensinam os filhos, não apenas pelo preceito, mas sobretudo pelo exemplo, você começa a perceber que Ezequias foi relapso, negligente, numa área que não se pode negociar. Investir nos filhos, na educação dos filhos, na vida espiritual dos filhos, falando para os filhos, orando com os filhos, transmitindo a palavra de Deus para os filhos. Ezequias foi negligente nisso. E o seu filho vai se tornar um rei mau, perverso, idólatra, feiticeiro, que vai queimar seu próprio filho a deuses pagãos. Ele vai adorar os astros em vez de adorar o Criador dos astros. E segundo os estudiosos, foi ele quem mandou serrar ao meio o profeta Isaías, o homem que foi instrumento de Deus na vida de seu pai. Bom, eu preciso agora alertar você para um ponto que me choca o coração. Aquela profecia de Isaías, de que a Babilônia se fortaleceria e viria a Jerusalém para saquear tudo, e levar os filhos cativos, e castrá-los para servirem no palácio do rei da Babilônia, esse dia chegou. Muitos anos depois. O profeta Jeremias, que foi testemunho ocular desse cerco e dessa invasão, relata de forma dramática no livro de Lamentações como é que foi esse massacre. Porque a cidade foi sitiada, não entrava nada, nem provisão, não podia ninguém sair. Então o povo começou a passar fome, a ponto das mães comerem os corpos de seus filhos que morriam. Era uma tragédia terrível. Jeremias chega a dizer que mais felizes foram os que morreram à espada do que aqueles que morreram de fome dentro dos muros.
E agora Ezequias o profeta Jeremias vai nos trazer uma informação dramática, que eu chamo a sua atenção para a leitura lá em Jeremias capítulo 15, versos de 1 a 4. Por favor, acompanhe-me nessa leitura. Jeremias 15. Olha aí, por favor. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel, os dois maiores intercessores da história de Israel, se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para espada, o que é para fome, o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para arrastarem, com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Agora preste atenção no 4: entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Manassés já tinha morrido há muitos anos, mas os pecados dele foram tão graves, de consequências tão danosas, que o que Jerusalém está enfrentando no seu cerco, na sua tomada, no seu massacre, é atribuído aos pecados de Manassés. Então eu chego a uma conclusão: o cativeiro da Babilônia nasceu dentro da casa de Ezequias, porque ele não obedeceu uma ordem de Deus: ponha em ordem a tua casa. Irmãos, que consequências o mundo vai experimentar se nós negligenciarmos a formação espiritual dos nossos filhos? Quem eles serão amanhã? Se nós não ensinarmos a eles a palavra de Deus. Não importa que os nossos filhos tenham sucesso acadêmico, profissional, se eles fracassarem na vida espiritual, sucesso sem Deus pode ser fracasso. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo que Deus, por exemplo, usou algumas pessoas de uma maneira especial. Davi praticamente salvou o mundo da sua época, mas perdeu a sua família. Noé perdeu o mundo, mas salvou a sua família. Quem sabe Deus hoje use a nossa família para alcançar o mundo para Jesus. Quando você lê algumas biografias na Bíblia, sempre Deus tem um propósito na vida de uma pessoa. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus na vida de Moisés foi tirar o povo do deserto, da escravidão no Egito. O propósito de Deus na vida de Josué foi usá-lo para introduzir o povo na terra prometida. O propósito de Davi foi unificar um grande reino. O propósito de Salomão foi edificar o templo, o santuário para Deus. O propósito de Neemias foi reconstruir a cidade de Jerusalém. O propósito de João Batista foi preparar o caminho do Senhor. O propósito de Pedro foi abrir o caminho do evangelho para judeus e gentios. O propósito da vida de Paulo foi levar este evangelho a todos os reinos da terra da sua época. Mas você pode fazer uma pergunta: qual foi o propósito de Deus na vida do pai dos crentes? De Abraão. Você é filho de Abraão, porque os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Qual o propósito da vida de Abraão? Eu fico chocado quando eu leio. Confira comigo, por gentileza, Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 18. É impressionante isso aqui. Gênesis 18, confira comigo. Versículo 18 e 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Preste atenção nisso. Deus o escolheu para que ele ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo,
para pôr em Deus a sua confiança. Deus escolheu com essa finalidade, para ele colocar a sua descendência no temor de Deus, em obediência a Deus. Bom, mas aí você encontra um problema, porque a Bíblia diz que quando o filho da promessa nasceu, quantos anos tinha o Abraão? Tinha 100 anos. 100 anos. O Isaac se casou com quantos anos? Com 40 anos. Então, quando Isaac casou, o Abraão tinha 140. A mulher do Isaac, a Rebeca, era estéril. E então o Isaac orou por ela 20 anos para ela conceber. Logo, quando nasceram os gêmeos, Esaú e Jacó, o Isaac tinha quanto tempo de vida? 60 anos. Quantos anos tinha Abraão? 160. Pois Abraão morreu com 175. Então, quantos anos Abraão conviveu com os netos dele? 15 anos. 15 anos só. Mas diz a Bíblia que Deus o chamou com esse propósito, para que ele ensinasse a sua descendência, os que vieram depois dele, para pôr em Deus a sua confiança. Mas como se pode entender isso? Talvez a resposta, irmãos, está lá em Hebreus capítulo 11, por favor abra comigo lá, Hebreus capítulo 11, a resposta está aí, veja comigo por gentileza. Gênesis capítulo 11, verso 13, olha que coisa impressionante. Hebreus capítulo 11, verso 13, está escrito o seguinte: todos estes, está se referindo aos patriarcas, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sabe o que eu vejo aqui? O Abraão está olhando na ponta dos pés seus descendentes, você que está aqui nessa noite, e dizendo sim, Senhor, que aquele meu descendente, que aquele que vai crer no Senhor Jesus, que é meu filho, que ele ponha no Senhor a sua confiança, que ele ponha no Senhor a sua confiança, que ele ponha no Senhor a sua confiança, que ele ponha no Senhor a sua confiança. Ele está aguardando o cumprimento da promessa, porque ele foi escolhido para isso. Abraão está me ensinando aqui, que você e eu, pai e mãe aqui presente, avô e avó aqui presentes, que nós temos que orar pelos nossos filhos, nós temos que colocar a vida dos nossos netos nas mãos de Deus, nós temos que nos comprometer com as futuras gerações, para que elas ponham em Deus a sua confiança. Irmãos, estatisticamente está provado que 50% dos filhos de crentes que entram numa universidade perdem a sua fé, saem de lá não crentes, desviados da igreja. Por quê? É porque nós estamos falhando em colocar a nossa casa em ordem, nós estamos falhando em ensinar os nossos filhos, em inculcar na mente dele, em orar com eles, em orar por eles, em estar vivendo a vida cristã na presença deles. Eu queria caminhar para o encerramento, olhando com vocês um exemplo de homem de Deus, talvez um dos homens mais extraordinários da história de Israel. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. A partir do versículo 2. Para mim, um dos testemunhos mais brilhantes que eu posso ver na Bíblia. Porque Samuel teve 3 funções em Israel. Ele era juiz, ele era sacerdote, ele era profeta. Ele cuidava da vida política e da vida religiosa. E ele está jubilando. Ele está se aposentando. Ele está saindo de cena. E ele está passando o bastão. E agora ele chama a nação para uma espécie de testemunhal diante da sua nação. E ele diz assim no verso 2, começando na parte B: já envelheci e estou cheio de câncer, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento?
A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles os meus olhos? E vou-lo restituirei. Como ele era um homem de vida pública, um político, era um juiz, eu fico pensando se os nossos representantes de Brasília, das nossas assembleias legislativas e das nossas câmaras municipais e do poder executivo pudessem chegar diante da nação do seu povo para dar um testemunho desse. Vida íntegra. Mexeu com muito dinheiro, mas não pegou um centavo. Não aceitou suborno. Agiu com integridade, com retidão. Diante desse testemunho, a resposta está no verso 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E eles dizem: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Que coisa linda, que testemunho vibrante, que vida irrepreensível. E você diz: meu Deus, é assim que eu quero fechar as cortinas da minha vida, é assim que eu quero encerrar minha carreira. Porém, contudo, entretanto, há um senão na vida deste homem. E eu queria que você olhasse comigo agora o capítulo 8 desse mesmo livro. Porque agora não é ele que vai ao povo, agora são os líderes do povo que vêm a ele. Confira comigo. 1 Samuel capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Alguma coisa errada aqui? Quem constituía juiz em Israel? O próprio Deus. Ele está usurpando uma função que não lhe cabe. Segundo, a quem ele constitui juiz? Aos seus próprios filhos. Cheira nepotismo isso? Via de regra era um juiz. Mas aqui é constitui seus filhos juízes. Agora vejam comigo o verso 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. O que vocês perceberam aqui? Os filhos dele eram o oposto dele, aquilo que era forte nele, integridade, é o que falta nos filhos. Os filhos são corruptos, os filhos aceitam suborno, os filhos não têm integridade. Mesmo assim, Samuel os nomeia como juízes. Agora vamos ver a resposta do povo. Verso 4. Então os anciãos todos, veja você que não é a maioria, nem uma pequena porção, mas todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: veja, estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. O que é que estão dizendo aqui? Trocando em miúdos? Estão dizendo o seguinte: olha, Samuel, se você pudesse viver mais uns 50 anos, não está fechado com você, você já está batendo as botas, você está mais para lá do que mais para cá. Então, só uma coisa, com seus filhos a gente não fecha, sob a liderança dos seus filhos a gente não fica. Então faça-nos um favor, antes de você morrer, constitui-nos um rei, porque é sob a liderança dos seus filhos nós não queremos ficar. Qual a conclusão que você chega? Assim como o cativeiro da Babilônia nasceu dentro da casa do rei Ezequias, a monarquia, rejeitando a teocracia, o governo de Deus, nasceu dentro da casa de Samuel. Sabem por quê? Porque esse homem cuidou da vida dele, mas não colocou a sua casa em ordem. Por que isso é importante, irmãos? Eu quero concluir trazendo aqui algumas reflexões para os nossos dias. Porque nós estamos vendo isso acontecer mundo afora. Você vai para a Europa hoje, as igrejas estão fechadas, boa parte delas. Você vai para a Holanda, até 1960 as igrejas estavam abertas e o povo frequentava. Hoje as igrejas estão lá, mas o povo não frequenta mais. Você vai para a Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox,
daquele que orava e chorava: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. E as igrejas estão vazias. Eu visitei uma igreja, belíssimo templo na capital. Quando eu entrei, me tomei um susto, porque eu não vi nem púlpito, nem bancos, porque agora aquele templo é um bar. As pessoas se reúnem para beber. Você vai para a Inglaterra, dos grandes avivamentos: John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott, e hoje menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas. Você vai para os Estados Unidos, para o Canadá, e você vê as chamadas dead churches, igrejas mortas, grandes templos, mas vazios. As igrejas históricas perdendo membros, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Seminários que formaram teólogos, pastores, missionários, hoje tomados de assalto pelos liberais, ensinam um ceticismo. Ou, irmãos queridos, ou nós acordamos, ou nós abrimos os olhos agora, ou talvez amanhã a igreja possa enfrentar o mesmo drama. Se vocês notaram nas escrituras, aquela geração que saiu do Egito, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, em torno de 2 milhões de pessoas. Toda esta geração morreu no deserto, toda ela, exceto 2 pessoas. A geração que entrou na terra prometida não foi a geração que saiu do Egito, foi a geração que nasceu no deserto, a segunda geração. Mas diz a escritura que a terceira geração que nasceu na terra prometida não conhecia Deus mais. Por quê? Porque os pais falharam em obedecer ao preceito de Deus: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e essas palavras que eu estou dando estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos. Falharam. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais foram mais crentes do que nós. Talvez nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. E se Deus não tiver misericórdia, irmãos, basta 3 gerações para uma igreja perder o rumo. Por isso a ordem de Deus é tão incisiva: põe em ordem a tua casa. Quando a igreja completou 500 anos de reforma, eu tive o privilégio de estar lá, no mesmo dia, na igreja onde João Calvino pregou tantos anos. Tinha algumas pessoas, mas as poucas que tinham, acho que a idade mínima era 60 anos. Cadê a moçada? Cadê os adolescentes? Cadê os jovens? Lugar de educar os filhos também é na igreja. Trazer os meninos. Aqui é preciso ter barulho de criança. Não basta a gente dar a melhor escola para os nossos filhos. Não basta a gente encaminhar os filhos na melhor área profissional. Não basta, irmãos, não basta. Eu não sei se isso mexe com você. Eu não sei se você está incomodado com isso. Mas eu quero conclamar em nome de Jesus os pais, as mães aqui hoje, os avós aqui hoje, para que nós não abramos mão disso. Meu Deus, nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para povoar o inferno. Nossos filhos são herança de Deus, são filhos da promessa. Nós não podemos entregar os nossos filhos de bandeja. Vamos lutar por eles, vamos chorar por eles, vamos jejuar por eles, vamos lutar por eles, até vê-los salvos, até vê-los cheios do Espírito Santo, para que a igreja de amanhã seja mais viva, mais forte, mais cheia do Espírito Santo que a igreja de hoje, em nome de Jesus. Eu queria conclamar você para nós orarmos agora. Você vai ficar em pé, por gentileza? E quando ficar em pé, abra a Bíblia. Abra a Bíblia, Salmo 78. Por favor, eu quero que nós encerremos
lendo um texto da Escritura. Nós vamos ler em voz alta. Salmo 78. Por favor, a partir do verso 3. Nós vamos ler até o verso 7, em voz alta, clara, eloquente. Todos juntos. Vamos lá? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amém, amém e amém. Vamos orar pelos nossos filhos, queridos. Vamos orar pelos nossos netos. Vamos orar pelos nossos descendentes. Busca o Senhor em oração. Bendito Deus, Deus de nossos pais, Deus da nossa vida, Deus dos nossos filhos, Deus de geração em geração. A nossa alma se aflige diante de Ti, ó Deus, porque Tu nos deste filhos, e nós não queremos vê-los se perdendo, Deus. Não queremos ver igrejas vazias, onde não haja o barulho das crianças, nem a vibração da juventude. Por amor do Teu nome, Senhor, converta o coração dos nossos filhos a Ti. Quebra as resistências. Não permita, meu Deus, que os atrativos deste mundo, que as seduções do pecado e que os laços do diabo arrastem nossos filhos. Ah, Senhor, por amor do Teu nome, nós não queremos entrar na arca deixando filhos do lado de fora da arca. Nós não queremos entrar para dentro da nossa casa com sangue no batente da porta e deixando algum filho primogênito do lado de fora. Por amor do Teu nome, salva a nossa casa, salva a nossa família. Ajuda-nos, Deus, a colocar em ordem a nossa casa. Ajuda-nos, Deus, a orar pelos nossos filhos, a jejuar por eles, e não descansarmos a nossa alma, até vê-los de volta para os Teus braços, cheios do Espírito Santo. Livra-os do mal, livra-os das seduções das filosofias deste século, livra-os, meu Deus, da incredulidade, livra-os, meu Deus, do ateísmo, das correntes filosóficas que induzem ao erro e ao engano. Em nome de Jesus, livra-os, Senhor. Guarda a mente deles, guarda o coração deles, guarda os pés deles e livra-os do mal por amor do Teu nome. Nós oramos pela Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua obra, meu Deus, para que tenhamos igrejas vivas, igrejas fortes, igrejas missionárias, igrejas cheias do Espírito Santo, igrejas que sejam uma usina de poder, onde a Tua palavra seja pregada na força e no poder do Teu Espírito, e que os corações se dobrem e se rendam aos pés do Salvador. Nós Te adoramos, Senhor, e nós Te pedimos, não deixe o nosso coração descansar, até ver toda a nossa casa aos pés do Senhor, para que possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, agora e sempre. Aleluia. Amém. Deus abençoe, amados.